Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Posso usar nitrato de cálcio para fazer a correção de solo? Eita, João, resposta é simples e direta, tá? Não, você não pode usar o nitrato de cálcio para fazer a correção de solo, porque o nitrato de cálcio, ele não é um corretivo de solo, ele é um adubo, o que tem por função disponibilizar cálcio, o que é bem diferente. Quando a gente trabalha com algum corretivo de solo, algum condicionador corretivo, como por exemplo calcário, silicate de cálcio, alguns desses produtos que tem por objetivo fazer a correção do solo, disponibiliza cálcio, mas a função é fazer a redução do pH, o que é bem diferente. Então o nitrato de cálcio ele é um adubo, ele não é um corretivo, tá? Para tentar ser o mais claro aí, deixar de uma forma didática para todo mundo entender. Você vai fazer uma aplicação de nitrato de cálcio, você vai disponibilizar cálcio para a planta, tá bom? Aí o calcário, silicate de cálcio, alguns outros produtos aí podem fazer essa atividade de correção de solo, que é para fazer para trazer o pH ali para uma condição mais ideal ali, aproximar ele ali de 5,5 até o 6,5. Olha só, tem uma pergunta aqui até massa, na verdade, olha só. Na verdade, uma sugestão aqui, ó, do professor Marco Antônio, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia do Instituto Federal do Espírito Santo. Gostaria de assistir mais vídeos sobre o manejo de ervas daninhas na melancia. Em um vídeo sobre a cultura da mandioca, vi experiências ruins com o uso do Dual Gold. Olha que interessante, essa é uma mensagem que chegou para mim por e-mail aqui do professor Marco. Professor Marco, muitíssimo obrigado, tá, por mandar o contato para a gente aí. Em breve a gente vai tentar colocar aí na nossa programação para a gente falar um pouquinho a respeito disso aí. Esse é um problema aí que ele de fato impacta muito na produtividade da lavoura. E é um desafio tremendo aí para nós agricultores aí conseguir fazer um bom manejo dessas ervas daninhas aí. Para quem trabalha no cultivo intensivo ali, as adubações acabam sendo adubações bem potencializadas para a gente conseguir ter alta produção, e aquele adubo residual fica no solo ali e normalmente ele é bem enriquecido em nitrogênio, aí acaba potencializando também para a entrada dessas ervas daninhas ali. Então, se a gente não fizer um manejo bem feito aí, tá trabalhando com rotação de cultura aí para a gente conseguir trabalhar com algumas estratégias para a gente diminuir o banco de semente, a gente realmente tem muito problema aí de produção. E complementando a sua questão aí também que você falou a respeito do Dual Gold, eu posso até destacar também uma experiência que eu tive com o Dual. Não foi uma experiência boa, tá? A gente teve uma perda de germinação de praticamente 50% de uma lavoura nossa de melancia aqui no ano de 2020, trabalhando com Dual Gold, tá? Óbvio que tem diversos fatores que podem ocasionar esses problemas aí. Tem alguns produtores na região de Teixeira de Freitas que têm trabalhado com o Dual Gold e têm tido bons resultados aí no controle de ervas daninhas, tá? Não foi o meu caso aqui, eu não consegui me adaptar. Lembro até que na época eu cheguei até a conversar com a turma, na ocasião, cheguei a conversar com alguns especialistas da Syngenta aí, né? E não por acaso esse é um produto que ele nem tem registro para a cultura da melancia, tá? Ele é um excelente produto, mas ele não é um produto que ele está direcionado para a cultura da melancia nem da abóbora. Então, respondendo a sugestão sua aí, a gente vai abordar um vídeo falando um pouquinho mais a respeito desse assunto aí, do controle de ervas daninhas, porque é um pipinaço de verdade aí. Muito obrigado aí, professor. Um abraço, precisando, pode contar com a gente. No período chuvoso, melancia na florada, você acha interessante cortar a ureia para não haver abortamento de frutos? Pergunta boa, tá, Marcelo? Olha só, florada da melancia, em época de chuva, ela já é complicada, tá? Porque ela, operacionalmente ali para as abelhas, ali a gente acaba dificultando e normalmente a gente já tem um pegamento baixo aí, independente da variedade, né? Um pegamento mais baixo em relação a um plantio em épocas de que você vai ter a florada ali no calor. Então, esse é só um dos desafios que a gente tem aí com o cultivo da melancia em época de chuva, tá? Esse é um problema e a gente tem que estar ligado, tá, Marcelo? Agora, faz sentido essa redução da ureia aí, uma vez que sempre quando a gente tem uma condição de água maior no solo ali, a gente acaba potencializando a absorção do nitrogênio, tá? Isso aí é uma parada que eu costumo falar sempre aí para a turma. Então, o que acontece? O nitrogênio ele é um
dos nutrientes que podem causar um abortamento de frutos ali se ele tiver uma dosagem muito elevada. Então faz sentido, tá, Marcelo? Tem que avaliar bem como que tá as condições da sua lavoura, ver se ela vegetou bem, porque ela também não pode estar fraquinha. O nitrogênio, ele é quase que a gasolina da planta ali. A gente tem que entender que ele não pode ter em excesso de maneira nenhuma, mas ele também, a falta dele é muito prejudicial para a planta, tá, Marcelo? Então, você fazer uma redução e estar avaliando como que está o desenvolvimento da planta aí é o que faz mais sentido, mas muito bem ponderada a sua questão aí e faz sentido sim, tá? Olho do agricultor, vigiando a roça o tempo inteiro ali, que é o melhor caminho. Produção na época de chuva, sempre mais complicado. Ari JB, sobre variedades de melancia, você listaria algumas em tese mais resistentes à chuva? Ó, vou falar aqui de duas aqui que eu vi indo com produções bem boas, tá? Na verdade, vou citar três aqui. A primeira que eu vou citar aqui é o seguinte, a variedade Liverpool da Syngenta. A Liverpool é uma variedade que ela não veio para substituir a Manchester, ao contrário do que muita gente pensa, tá, turma? A Liverpool ela veio para complementar o portfólio da Syngenta ali. A Manchester, embora ela seja uma excelente variedade, ela tem algumas dificuldades aí, especialmente com relação ao pegamento de frutos, se tiver muita chuva na florada dela. Esse é o ponto de atenção da Manchester. Contudo, depois que você passa esse período da florada, a Manchester ela é bastante tolerante a uma quantidade alta de água. Então, se você passou a época da florada sem chuva e vai pegar a fase de enchimento ali, uma fase mais final da cultura, com chuva, a Manchester continua sendo uma das melhores variedades do mercado aí. E aí você tem em paralelo, junto com a Manchester que eu acabei de citar, a própria Liverpool, que inclusive ela tem algumas características de tolerância a alguns fungos um pouco maior do que inclusive a Manchester aí. Então ela acaba sendo mais direcionada até do que a Manchester nesses períodos mais chuvosos aí. Uma outra variedade que eu vou destacar aqui, que eu vi indo bem debaixo de chuva também, tá? Obviamente que não se compara um plantio em condições ideais, tá, turma? É a Galápagos, tá? A Galápagos foi uma variedade que eu vi indo muito bem debaixo de chuva aí também, acompanhando aí os mesmos níveis de produtividade, tanto da Manchester quanto na Liverpool, embaixo de chuva, tá bom? Bacana demais aí a pergunta, espero que eu tenha te ajudado aí, tá bom, Ari? Essas três aí você tá muito bem servido. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Pessoal, deixa o like aí que me ajuda demais, hein? Jonas na roça. Boa noite, Matheus. Estou com a minha melancia com 18 dias de plantada e notei alguns pés com um tipo de queima nas bordas das folhas. Eita, Jonas, alguns problemas podem causar isso aí, tá? Fica atento aí com relação à sua adubação, tá? A adubação normalmente ela acaba causando esse tipo de lesão aí, tá? É difícil te falar certinho assim o que é, tinha que estar avaliando bem próximo o seu manejo, ver foto, entender as condições de manejo da lavoura, como que tá acontecendo aí a lavoura sua, mas fica atento com relação à sua nutrição aí, que essas características elas podem ter a ver aí com nutrição, tá? Essa queima dessas bordas da folha aí, tá bom? Fica atento com relação à salinização do solo. Então, alguns fatores podem ser, mas fica mais ligado aí com relação à parte de nutrição, tá bom? Depois manda um zap para mim aí, manda foto da lavoura, me passa mais informações aí que talvez eu possa te ajudar aí, tá bom, Jonas? Boa noite, coloquei cal hidratada por saber que ela tem uma reação instantânea quanto ao pH em elevação. Teria algum argumento a respeito? Olha só, Jorge, o que acontece? Existem alguns calcários de ação rápida aí, que eles são esse tipo de calcário, tá? Alguns deles utilizam esse tipo de produto, que é cal hidratado, tá? O cal. O que acontece? Ele acaba tendo uma disponibilização mais rápida ali, tá? O que não quer dizer que ele vai corrigir o seu solo ali e deixar ele em condições ideais ali imediatamente, tá? Ele provavelmente vai ter um efeito mais rápido no solo ali do que um calcário comum, tá, Jorge? Mas o que não quer dizer que esse tempo ainda será hábil para culturas. Não é uma garantia, mas de qualquer modo tem razão, tem fundamento aí e ele acaba podendo fazer essa correção um pouco mais acelerada aí do que o próprio calcário aí, tá bom?
Qual foi a sua maior produção por hectare? Hoje é a média por hectare. O Jonas deve estar falando aqui da produção da melancia, né, Jonas? Jonas, isso aí acaba sendo muito relativo, que a gente tem, às vezes na mesma roça ali, você tem algumas áreas dela ali que ela tem a produtividade muito alta, outras áreas ela acaba tendo uma produtividade um pouco mais baixa ali, mas você pode trazer assim como números de referência, assim como bons números, sem produções ali acima das 55, 60 toneladas aí para melancia, são bons números aí de referência para você poder tirar, tá? A gente já tirou lavouras aí com produtividade acima de 70, tá? Na região de Teixeira tem alguns produtores lá que têm conseguido em Reboleiras, tá? Sempre bom destacar isso aí, tá, Jonas? Até 80 toneladas por hectare. Então, tem excelentes produtores Brasil afora aí. A turma do Goiás aí, muitos produtores conseguem bater essas produtividades aí acima das 60 toneladas, mas, Jonas, é importante destacar o seguinte, não fica muito preocupado com a plantação do seu vizinho, não. Preocupa com a sua aí, de você conseguir ir melhorando o seu manejo, tá, Jonas? Esse aqui é o segredo. Você vai plantando e vai melhorando, vai plantando e vai melhorando, vai plantando e vai melhorando. Você vai ajustando as suas condições de fertilidade, solo, ajustando as condições que você tem ali, a melhor genética que vai se adaptar ao seu tipo de manejo, os produtos que você vai usar. Então, não preocupa tanto com o terreno do vizinho, não, cara. Procura se atentar sobre esses benchmarkings aí, que é o que eu acabei de citar para você aí. Produções acima de 60 toneladas na cultura da melancia são sempre boas produções, tá? Especialmente quando a gente traz aí a números médios de toda a lavoura, tá? Se você for falar assim, eu plantei uma lavoura de 5 hectares que seja, essa lavoura de 5 hectares, somando toda a produção, dividindo pelo número de hectares ali, ela bateu uma produtividade de 60 toneladas por hectare. Sempre esse é o ideal de você fazer e já é um excelente número de produtividade aí para você buscar, tá bom? Excelente mesmo. Produtores que normalmente atingem essa média de produtividade das 60 toneladas aí, ainda que pegue um preço baixo de comercialização, ele consegue pelo menos pagar as contas da lavoura, tá bom? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.